Olá, meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista, especialista em quadril e joelho, e hoje eu estou aqui para falar para vocês de um tema que está em ascensão aí, sendo muito falado no mundo: subcondroplastia para o tratamento da artrose inicial, onde existem lesões medulares, onde existe edema ósseo. O que é esse tanto de nome difícil? Eu vou explicar para vocês. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou apresentar uma opção que tem surgido no arsenal para tratar os pacientes com artrose, para tentar postergar uma eventual prótese do quadril, do joelho ou da articulação que tiver acometida. Vamos comigo? E qual a relevância disso que a gente vai falar aqui hoje? Bom, isso surge do que a gente vê todo dia no consultório. O diagnóstico de artrose é um diagnóstico que deixa os pacientes um pouco desesperados. Muitos vêm aqui e ficam meio chocados quando ficam sabendo que tem artrose. O desgaste da cartilagem, o desgaste da junta, isso deixa eles bem abalados. Por outro lado, a gente sabe que um dos tratamentos mais clássicos para as artroses graves é a colocação de próteses articulares, seja uma prótese do joelho, seja uma prótese do quadril, que são as duas áreas com as quais eu trabalho mais. Então, tanto o diagnóstico de artrose quanto a possibilidade de ter que colocar uma prótese nessas articulações são situações comumente dramáticas para os pacientes. Perceba que eu falei para os pacientes. Para nós médicos isso não é tão dramático, porque a gente sabe que são soluções que têm uma taxa de sucesso muito alta ainda. A gente tem falado isso em muitos outros vídeos, tá bom? E por que é dramático e qual a situação atual que a gente tem no tratamento da artrose e para oferecer para os pacientes de modo geral? Hoje, quando o paciente vai na maioria dos consultórios, ou pelo menos ele tem essa ideia e é o que é mais praticado no mundo e nos consultórios todos do ortopedista generalista, vamos dizer assim, tenho um diagnóstico de artrose. O tratamento inicial é sempre os mais básicos, os mais simples, que não quer dizer que não sejam efetivos, tá? Mas é modificação de hábitos de vida, uma boa fisioterapia, fortalecimento muscular, um trabalho de reequilíbrio biomecânico, melhorar a alimentação, melhorar a qualidade do sono, eventualmente usar alguns suplementos, algumas medicações condroprotetoras, como a gente chama, e às vezes medicações analgésicas orais. Quando a dor está muito intensa, é necessário usar medicações analgésicas. Esse é o início, isso é a primeira consulta que qualquer médico vai propor para o paciente que acabou de ter um diagnóstico de artrose. Tem que passar por essa etapa para a gente ver o quanto isso gera de alívio para aquele paciente que está com diagnóstico de artrose, para a dor dele e para melhorar a função dele. Esse é um extremo. E o que ocorre hoje é que a gente sai desse extremo e tem um gap, um espaço muito grande sem ser preenchido, e aqui na outra ponta a gente tem a solução que é a solução final. É depois que tudo foi tentado e não deu certo, que é a cirurgia de prótese. Nesse meio do caminho, os pacientes ficam muito perdidos sobre o que há de opções para eles quando sai do tratamento conservador, mais básico, das mudanças de hábito de vida e medicações, e não quer se chegar ainda na cirurgia de prótese. O que ele tem para fazer nesse meio aqui? O que pode dar certo? O que pode gerar alívio para ele? Isso é o que os pacientes querem saber, a maioria dos pacientes. E nós médicos também, a ciência está buscando isso o tempo inteiro, tá? Hoje, mais comumente, o que é mais difundido e mais realizado nos consultórios do mundo inteiro e que a literatura tem favorecido muito é uma técnica interessante para se enquadrar nesse meio, é a viscosuplementação,
que é a aplicação de ácido hialurônico dentro das articulações que estão acometidas pela artrose. Nessa aplicação pode ser colocadas outras substâncias junto do ácido hialurônico para que se consiga um controle da dor melhor e um controle da inflamação daquela articulação de maneira mais efetiva. Aqui no canal tem um vídeo em que eu discuto bem detalhadamente essas aplicações, essas infiltrações, como é que elas funcionam e todos os detalhes dela. Vou colocar o nome do vídeo aqui embaixo, vocês podem acompanhar. Vai lá e assiste ele com calma depois, que é um vídeo que as pessoas têm comentado bastante, têm ficado bastante agradecidas, tá? Hoje o tema não é esse, mas esse então é uma opção muito interessante e consagrada na literatura, a viscosuplementação. Ótimo! Não funcionou aquele inicial com medicações e hábitos de vida e fisioterapia. Fizemos a viscosuplementação. Não teve um resultado satisfatório, Inácio. Vamos para a prótese agora direto? Calma, é aí que entra o tema desse vídeo de hoje. A gente vai falar sobre mais um procedimento que pode ser inserido nesse meio do caminho com resultados favoráveis. Para falar disso, a gente vai ter que estabelecer alguns conceitos básicos, primeiramente, para que vocês entendam sobre o que a gente vai falar. E o primeiro deles é, durante décadas, a ciência achou que a artrose era simplesmente uma doença da cartilagem. Ou que, tudo bem, ela acometia toda a articulação e toda a junta, mas que ela começava na cartilagem. E esse conceito tem sido modificado nas últimas décadas, na última década, basicamente, nos últimos anos. A gente tem aprendido mais sobre isso, estudado mais sobre isso. Em que sentido? Uma série de publicações, hoje em dia, mostra que o osso que fica logo abaixo da cartilagem, que a gente chama de osso subcondral, que o condral significa cartilagem, sub, abaixo, esse osso tem uma relevância muito grande no desenvolvimento do processo de artrose. A partir do momento que a gente descobriu isso por uma série de trabalhos, que o acometimento desse osso podia favorecer ou mesmo gerar um processo de artrose, ou no mínimo transformar uma artrose numa artrose mais grave, começou a se pensar em possíveis soluções para tratar esse osso subcondral, porque isso deveria melhorar o ambiente da articulação também, tá? Então, este é o primeiro conceito dos mais atuais, que a artrose não vem somente da cartilagem, ela tem uma grande participação do osso abaixo da cartilagem, logo eu tenho mais um alvo, mais um objetivo de tratamento para que eu tenha sucesso no meu tratamento da artrose. Eu tenho que tratar a cartilagem, tenho que tratar a articulação e tenho que tratar o osso subcondral. Primeiro conceito. Segundo conceito, o conceito de lesão medular óssea ou edema ósseo. O que é isso? Começou-se a se perceber mais isso com o advento das ressonâncias magnéticas. Uma série de exames de ressonância que a gente fazia em pacientes com uma artrose inicial ou às vezes com alguma outra lesão, em que a gente via uma zona nessa região do osso subcondral que tinha um aspecto diferente do restante do osso. Aí eu não vou entrar em detalhes, mas normalmente na ressonância e uma sequência específica ele brilhava mais do que o restante do osso. E a gente achava que isso durante muito tempo era um acúmulo de líquido ali por um processo inflamatório. Por isso a gente começou a chamar de edema, que é o nome que a gente dá para inchaço, tá? O nome técnico para inchaço. Também começou-se a estudar mais isso. E o que a gente descobriu analisando esse osso histologicamente, ou seja, no laboratório, vendo esse osso e vendo a região de edema? Na verdade, aquilo não era um acúmulo de líquido por processo inflamatório. Aquilo era uma zona de osso em que houve um processo de perda da qualidade dele, em que ele não conseguiu se refazer de uma maneira natural, para ficar um osso sadio novamente, como o osso que estava ao redor dele. E isso se repercute muito como um aspecto de microfraturas. Fica um osso mais frágil, em que sofre muitas microfraturas,
e aquilo fica preenchido por gordura. Esse processo faz com que aquele osso não consiga mais adquirir uma qualidade de um osso normal. Então, essas lesões são as lesões que a gente chamava e ainda se cita às vezes de edema ósseo, e que hoje a gente usa o termo lesão medular óssea, tá? Qual a relação delas com a artrose? Em muitos processos de artrose, quando nós fazemos exames de ressonância, nós vemos imensas lesões medulares ósseas edemas ósseos desses nas ressonâncias. Então é muito associado o quadro de desgaste, de artrose, com a presença dessas lesões, o que favorece aquilo que eu falei para vocês antes, que o osso subcondral, onde essas lesões estão, pode ter uma parcela muito importante de culpa na artrose daquela articulação. Estudando bastante essas lesões, observou-se algo mais preocupante, que é o quê? Primeiro, essas lesões têm um potencial muito grande de gerar dor. Então, artroses que o paciente apresenta muita dor, momentos de dor intensa, a gente fazia ressonância e eles tinham também grandes lesões medulares ósseas, ou seja, já existe uma associação dessas lesões com a intensidade da dor da artrose. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, começou a se perceber que só o fato dessas lesões estarem presentes já era um fator de mau prognóstico para aquela articulação. O que quer dizer isso? Aquela artrose em que tem lesão medular óssea tem um potencial de evoluir mal maior do que outras artroses, por exemplo. Em que sentido? Evoluir mal como, Inácio? A gente viu que quando havia presença de grandes lesões medulares ósseas, edemas ósseos e um processo de artrose, esse joelho ou esse quadril, no caso esse estudo foi mais para o joelho, tinha uma chance de, em 3 anos, evoluir para uma cirurgia de prótese total do joelho 9 vezes maior do que joelhos que tinham artrose e não tinham a lesão medular óssea. Ou seja, ter a lesão medular óssea, o edema ósseo, normalmente pode me dar mais dor do que outros pacientes com artrose e eu tenho uma chance maior de evoluir para uma cirurgia de prótese em pouco tempo, menos de 3 anos. Com base nesses conceitos de o osso subcondral é importante, a lesão medular óssea que está no osso subcondral é um fator ligado à dor na artrose e à má evolução dessa artrose, o que a ciência pensou? Temos que achar uma solução para tratar esse osso, o osso subcondral. E começou a se pesquisar a questão da subcondroplastia. Melhorar o ambiente, corrigir, fazer uma plastia, uma plástica do osso subcondral. É isso que o termo quer dizer, subcondroplastia. E criou-se uma técnica em que você, usando uma pequena agulha, um trocáter, que seria mais ou menos... Tem várias marcas, vários modelos, mas vamos dizer, seria uma agulha semelhante a isso aqui. Então, uma agulha metálica com cerca de 1 milímetro de diâmetro. É uma agulha fina, mas resistente, curta, mais ou menos 10 centímetros. A gente poderia, com uma agulha dessa, abordar o osso doente de uma junta que está gasta, com a cartilagem gasta, com artrose, e a gente, através de mínimos furos com essa agulha, na verdade, um furo em cada região mais acometida por esse edema ósseo, a gente coloca essa agulha nesse orifício e injeta uma substância para dar um suporte melhor para aquele osso que está com a artrose acima dele e cria um ambiente onde se estimule a proliferação de osso novo novamente.
Essa substância injetada também varia de cada fabricante, mas normalmente são substâncias com base química semelhante ao do osso onde ela está sendo injetada, ou seja, a base é o fosfato de cálcio, que é a estrutura mineral principal do nosso osso. Então, você colocando ela naquela região acometida, a teoria e o que a gente tem visto em alguns trabalhos é que ele estimula o próprio organismo a refazer um osso natural naquela região. Isso é o procedimento de subcondroplastia. A aplicação através de um orifício com uma agulha própria dentro do osso, no local de lesão, de uma substância com estrutura semelhante, idêntica à mineral do nosso osso, para estimular o organismo a refazer osso novo e corrigir aquele processo, tá? Terceiro conceito importante, então. Um quarto conceito importante, que aí foram outros grupos de pesquisa que foram para essa linha, que é o que alguns grupos têm chamado de subcondroplastia biológica. O que é isso? Muitos grupos no mundo, vocês já devem ter visto isso dos noticiários esportivos ou até das revistas impressas mesmo, usam tratamentos com base em componentes do nosso corpo. Que componentes? Partes do nosso sangue, às vezes medula óssea, que é a região da bacia que produz as nossas células sanguíneas, e eles usam esses componentes para o tratamento de diversas doenças, tá? Isso é bastante usado no mundo e tem bastante material científico já favorecendo isso, inclusive para o tratamento da artrose. Durante muitos anos já se usa isso em muitos países para tratar a artrose dentro da articulação, tratando cartilagem, sinóvia, que é a membrana que envolve a articulação, e controlando o processo inflamatório. Com base nesses estudos que eu comentei, um grupo que especialmente é um grupo que mais estuda isso, é um grupo da Espanha, começou a fazer uma aplicação desses componentes celulares dentro do osso também. E viram que o resultado pode ser muito positivo. Então, assim como a subcondroplastia, em que coloca um componente mineral, fosfato de cálcio, esse grupo começou a colocar os componentes biológicos do corpo, não só os semelhantes ao que dá a estrutura do osso, mas o que estimula a produção de osso novo realmente, tá? E muitos grupos têm estudado isso. Isso é o que eles têm chamado de subcondroplastia biológica, e eles têm feito um tratamento e preconizado um tratamento associado, em que eles colocam esses componentes dentro do osso e dentro da articulação, para você tentar abordar o maior número de estruturas possíveis que estão acometidas pela artrose. Tá certo? Não adianta eu chegar aqui e falar um monte de informações dessas para vocês sem mostrar, sem citar os exemplos que estão sendo colocados na literatura. Então eu vou citar alguns trabalhos que são os trabalhos mais relevantes para endossar esses quesitos que eu comentei aqui com vocês. Tá bom? É muito interessante porque na subcondroplastia, especificamente, a gente tem 2 trabalhos legais de grupos nossos aqui do Brasil. Isso é muito interessante. Um dos primeiros trabalhos aqui da literatura nacional foi do grupo da USP. Logo que começaram a se difundir os trabalhos lá fora de subcondroplastia, um grupo da USP estudou os primeiros 5 casos para ver os resultados da subcondroplastia em pacientes que tinham essas lesões ósseas e um grau de artrose inicial ainda, tá? E o que eles encontraram? Eles acharam que, como resultado, que houve uma melhora funcional do joelho, nesse caso foi feito para o joelho, e diminuição do índice de dor em todos os 5 pacientes tratados. Claro que para a ciência, 5 pacientes a gente considera muito pouco, e o estudo deles avaliou num período pequeno, ele avaliou somente nos primeiros 6 meses após o procedimento. Mas o que interessa é, o resultado foi muito satisfatório com um procedimento simples, entre aspas, como esse, um procedimento minimamente invasivo.
E é um trabalho publicado aqui dentro, que é outra coisa legal. Um outro trabalho interessantíssimo, também aqui do Brasil, agora do grupo da Unifesp, do pessoal da Escola Paulista, fez uma revisão sistemática. O que é isso? Eles não fazem o estudo em si, eles não pegam os pacientes e avaliam, eles juntam, fazem uma revisão de toda a literatura a respeito de um tema específico, nesse caso foi a subcondroplastia, selecionam os trabalhos mais completos, vamos dizer, o que eles julgam melhores e que atendam aos critérios que eles estabeleceram na revisão deles, e fazem um combinado, juntam os resultados desses trabalhos todos de maior evidência que eles acharam e traduzem isso de uma maneira conjunta para quem está lendo. Eles encontraram nessa revisão sistemática o quê? Que na época, tá, claro que já tem um tempinho, já podem ter outros trabalhos com resultados diferentes, mas na época, todos os trabalhos que cumpriram os pré-requisitos que eles escolheram eram favoráveis à subcondroplastia. Acharam resultados positivos com a subcondroplastia no que se refere à dor, melhora da dor e melhora da função desses pacientes. Também mais um trabalho especificamente para joelho, tá? Para lesões medulares ósseas e artrose inicial do joelho. Um dado muito importante desse trabalho. Nesse trabalho, num período de 2 anos, 70% dos pacientes que no início do trabalho tinham indicação de cirurgia para prótese ainda não tinham sido operados de prótese. Ou seja, o procedimento conseguiu evitar, ao menos nesses 2 anos iniciais, que 70% dos pacientes fossem para uma cirurgia de prótese total do joelho. Isso é um resultado bem interessante. Outro trabalho sensacional, esse talvez seja o maior trabalho, eu acho, da literatura a respeito desse tema, é um trabalho do grupo de Pittsburgh, nos Estados Unidos, em que eles avaliaram 133 pacientes para se submeterem ao procedimento de subcondroplastia e dividiram esses pacientes em 2 grupos na hora da avaliação, porque esse foi um trabalho que uma das grandes qualidades dele, além do número grande de pacientes, 130 pacientes, se for comparar com os 5 pacientes do trabalho que vocês viram que a gente tem aqui no Brasil, eles avaliaram por um período maior. Então, também, diferentemente, outra vantagem em relação ao estudo aqui do Brasil é que o estudo aqui avaliou 6 meses, eles avaliaram pacientes que passavam, inclusive, de 4 anos de duração, tá? E aí, na hora de avaliar os resultados, eles dividiram pacientes em que eles consideraram resultados de curto prazo, até 2 anos, de 4 meses a 2 anos, e resultados de médio prazo, de 2 a 4 anos, que a gente já está falando de um resultado bem mais satisfatório. E o que eles encontraram? Nos 2 grupos, houve uma redução da dor e melhora da função significativos, tá? Então você vê que até o grupo que foi avaliado durante 4 anos após o procedimento ainda tinha uma redução significativa da dor e melhora da função. No grupo de curto prazo, até 2 anos, 83% dos pacientes se disseram satisfeitos com o procedimento. Isso é um número bem significativo. 82% deles disseram que fariam novamente esse procedimento, tamanha foi a satisfação com ele. E 90% dos pacientes disseram que recomendariam esse tratamento para algum amigo, por exemplo. No grupo de avaliação de mais longo prazo, de 2 a 4 anos, claro que se eu tenho um paciente que está sendo avaliado com mais de 2 anos e ainda com resultado satisfatório, obviamente ele é um paciente que respondeu melhor aquela terapia, aquele tratamento, tá? Então, nesse grupo de 2 a 4 anos, os números já sobem bastante. A gente vai para uma porcentagem de 85% dos pacientes satisfeitos com o procedimento, 95% fariam novamente esse procedimento e 96% recomendariam esse procedimento para outra pessoa. Então são números bem significativos que a gente tem que levar muito em consideração na hora de discutir com o nosso paciente esses resultados da literatura. São resultados iniciais, mas que por enquanto têm favorecido esse procedimento. Detalhe: mesmo nesse trabalho com resultados tão bons,
um quarto dos pacientes, 25%, evoluíram para a prótese. Tá? Isso é importante também, que é para os pacientes não ficarem com a ideia de que é um tratamento mágico e de que vai evitar a prótese de joelho ou de quadril em todo mundo que fizer. Não é isso. Veja bem que são pacientes selecionados com artrose inicial e que tiveram melhora significativa clínica. Porém, alguns desses evoluíram para a cirurgia de prótese naturalmente. Então ninguém está falando de tratamento mágico, isso não existe na medicina, tá bom? Falando rapidamente do que eu citei para vocês sobre subcondroplastia biológica, da onde que vem os estudos a respeito disso? O professor que mais estuda isso há décadas é o professor francês que se chama Philippe Hernigaud. E ele estuda há muito tempo já o uso desses componentes celulares, o uso do aspirado da medula óssea para o tratamento das osteonecroses, especialmente a osteonecrose do quadril, a osteonecrose de cabeça do fêmur, que é um tema que eu gosto de estudar muito também, é um tema muito interessante. Como eu falei para vocês antes, a característica tecidual do osso, do local dessas lesões medulares ósseas, se assemelha bastante, um bocado, com os ossos que sofreram osteonecrose. Então começou-se a se extrapolar dos estudos do professor Philippe Hernigaud para essas lesões medulares ósseas que também talvez tivesse algum resultado em usar esses componentes celulares. Tá? E os trabalhos do Hernigaud a respeito de necrose estão bem estabelecidos e com resultados satisfatórios com o uso dessas técnicas. Para o tratamento especificamente das lesões medulares ósseas e até mais da artrose estabelecida mesmo, o grupo que mais se destaca, como eu citei anteriormente também, é o grupo espanhol, o grupo espanhol, tá? E eles têm estudado aquela técnica combinada, especialmente de aplicação intraóssea e intraarticular desses componentes celulares. O último trabalho que eles publicaram para artrose de joelho e com o uso de um componente celular do sangue periférico, que usa-se muito lá fora, que chama PRP, é o plasma rico em plaqueta, eles encontraram resultados muito satisfatórios numa avaliação curta, 6 meses, mas com grande melhora do nível de dor e de função do joelho. O que tem de diferente então, Inácio, se na subcondroplastia com a pasta, com o fosfato de cálcio, os resultados foram semelhantes a esse que você descreveu? Tem uma diferença nesse trabalho deles. A maioria dos trabalhos com subcondroplastia clássica, vamos dizer assim, eles pegam lesões medulares ósseas, artrose inicial. Esse trabalho do grupo espanhol, em que usou a aplicação combinada de componentes do próprio corpo, intraósseo e intraarticular, foi para pacientes com artrose avançada, artrose grave dos joelhos. E ainda assim ele conseguiu um resultado em 6 meses de avaliação satisfatório para a dor e para a função. Então é uma coisa promissora. Tem muita coisa para vir por aí, muitos outros estudos têm que ser feitos ainda, mas é um caminho que tem se trilhado, que eu acho que a gente tem que estar de olhos bem abertos, tem que ser discutido muito bem, conversado isso com o seu médico, sobre essas possibilidades que estão surgindo. Resumindo, tá bom, Inácio, o que isso tem de relevância na prática, no meu dia a dia? Eu que tenho artrose, que estou com dor, que não quero colocar uma prótese, o que interessa para mim em tudo isso que você falou? Sob o ponto de vista prático, o que eu estou dizendo é a subcondroplastia é uma técnica minimamente invasiva, ou seja, eu falo isso em vários vídeos, o que caracteriza ser minimamente invasivo? Baixos riscos, mínima agressão, ou seja, pouca dor e rápida recuperação, rápido retorno à vida normal, tá? Importante fazer esse adendo. A subcondroplastia, essa técnica minimamente invasiva que tem surgido nos últimos anos, é uma opção viável, muito interessante
para artroses iniciais em que existe lesão medular óssea, edema ósseo, com potencial de postergar a prótese de quadril ou de joelho. Joelho é o que tem sido mais estudado. Entenderam que conceito importante que a gente pode extrair desse vídeo? Nós temos uma opção nova, relativamente nova, para tentar, para casos selecionados, postergar a cirurgia de prótese de maneira minimamente invasiva. Alguns pontos que a gente tem que chamar a atenção aqui. Eu falei antes no vídeo. Não achem que é algum tratamento mágico, porque não é. Nós estamos falando de pacientes selecionados, casos específicos que atendam às condições ideais para aquele procedimento. É para todo mundo, Inácio? Serve para todo mundo? Eu tenho artrose, a subcondroplastia vai ser boa para mim? Não, de jeito nenhum. Tá? Os resultados são positivos e trarão benefícios grandes quando a indicação for correta. Ou seja, tudo depende de uma avaliação cuidadosa com o seu médico. Só ele é capaz de te examinando, te escutando, entendendo suas expectativas e tudo que você deseja, dando o seu diagnóstico correto e olhando os seus exames, te propor o tratamento adequado. Quando tudo isso preencher critérios para uma possível subcondroplastia, é uma opção, sim, muito interessante e que pode trazer resultados benéficos. Também é importante citar que não é porque nós estamos falando de um tratamento para preencher aquele meio do caminho entre os tratamentos iniciais e a prótese que os outros tratamentos perdem valor. De maneira nenhuma, tá? Lembre-se, o início da terapia da artrose é com aquelas medidas conservadoras e elas têm muito valor e têm sucesso em grande parte das vezes. Mais à frente, no meio ainda, a viscosuplementação, a aplicação de ácido hialurônico, também com resultados muito positivos na literatura, uma opção muito interessante. E no canto, as cirurgias de prótese. Prótese total do quadril, prótese total de joelho, prótese parcial de joelho ou unicompartimental. Vou fazer um vídeo sobre isso breve para vocês, tá? Essas opções também continuam tendo grande valor, porque são todas, quando bem indicadas, com alta taxa de sucesso e de satisfação pessoal dos pacientes. Os outros tratamentos continuam tendo o seu espaço. Nós só estamos colocando mais uma opção para o caso que se adequa a ela. E para finalizar, vocês devem ter percebido que eu não falei muito detalhadamente de como funciona a subcondroplastia, o que é, como que é o procedimento e como que é que ela age nesse osso, tá? O intuito do vídeo não era esse, eu queria mais passar essas informações para vocês e eu vou deixar a sugestão aqui para que vocês acessem o canal de um grande amigo, que é o Dr. Davi Guzmão, de Porto Alegre. O link vai estar aqui embaixo, tá? Dr. Davi Guzmão tem um canal sensacional aqui no YouTube e ele acabou, coisa de um mês atrás, de fazer um vídeo fantástico explicando exatamente esses aspectos que eu não citei aqui. Então assistir os dois vídeos eu acho que é uma complementação muito legal para você compreender aspectos diferentes. Ele vai mostrar animações, ele mostra modelos de como é feita a subcondroplastia, como que ela age naquele osso. Ficou muito legal mesmo. Vocês juntando as informações dos dois vídeos, vocês não vão se arrepender. E como sempre, vou deixar aqui o meu pedido final para vocês. Gente, se vocês gostaram do vídeo, desse, de outros, de algum, se inscrevam no canal, por favor. Inscreve no canal, ativa a notificação, que é o sininho que tem lá, para você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo.
dá o seu joia, curte, compartilha isso, espalha para os seus amigos que você sabe que tem dor no joelho, que tem artrose no quadril. As pessoas estão carentes de informação e é isso que a gente quer, disseminar informação embasada, porque quem não fica sabendo da informação de qualidade vai ficar sabendo da informação ruim, porque ela chega mais fácil no ouvido dos outros, tá? Então, espalhem as informações que vocês julgarem de qualidade e que vocês gostarem. Me dê esse apoio. Esse é o único jeito de eu saber que vocês estão gostando do conteúdo e do canal, é vocês se inscrevendo e espalhando para as pessoas que vocês gostam, tá bom? Deixo mais uma vez a lembrança também para quem quiser me seguir nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook. Os conteúdos que eu posto lá são diferentes dos que eu posto aqui no canal, são mais dinâmicos, com maior frequência, então vale a pena você estar inscrito nos diferentes mídias para ter acesso a conteúdo escrito, conteúdo de fotos, conteúdo de vídeo, tá? E sempre lembrando do meu site também, inacioventura.com.br, onde o conteúdo escrito está lá colocado para que você possa ler com calma. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez, grande abraço e até o próximo vídeo.